E vamos falar do São Paulo, né? São Paulo vence o Náutico. Gol do Luciano, né? O Luciano sendo decisivo de novo para esse São Paulo. E um São Paulo que, enquanto o Vasco e o Grêmio deram vexame, Mauro, porque para mim, enquanto o Grêmio deu vexame e o Vasco passou perto de dar um vexame em São Januário, o São Paulo passou tranquilo, né? Razoavelmente tranquilo, num confronto que era mais complicado, que é o confronto contra o Náutico. E o São Paulo vence as duas partidas. O time do Zubeldia soma só uma derrota nos últimos 16 jogos. Mas é um número que engana um pouco, porque foram muitos empates, tá? Que aí se fala, o São Paulo nos últimos jogos tem só uma derrota, nos últimos 16 jogos. Só que teve 8 empates. Então foram 8 empates, 7 vitórias e uma derrota. É um bom número, Mauro, para o São Paulo, para o elenco que tem e por estar disputando 3 competições desse São Paulo do Zubeldia. E o que falar da partida contra o Náutico, do confronto, que o São Paulo passa com 2 vitórias, Mauro César Pereira? Olha, o que me chamou a atenção é que o Náutico foi bem competitivo nos 2 jogos, né? Conseguiu competir. Ontem perdeu um jogador expulso, tomou um gol cedo, depois aí o Ferrares também foi expulso. A torcida ficou satisfeita. O Náutico conseguiu fazer um jogo disputado com o São Paulo. O São Paulo cumpriu o seu papel, venceu os 2 jogos. Não foi simples, né? Mas venceu e avançou, que é o que se espera do São Paulo, né? Acho que foi um roteiro mais ou menos normal, com um bom desempenho até do time que está na Série C e conseguiu, é um time tradicional, mas está na Série C, né? Conseguiu fazer frente ao São Paulo em alguns momentos e o São Paulo teve que se empenhar para se classificar. Não foi simples, não foi fácil, não foi molezinha. Eu acho que esse foi um ponto importante. O grande São Paulo é o que se esperava, ganhar do Náutico e avançar, né? Isso é meio óbvio até, né? São Paulo teria que passar e passou. Se classificou, segue na Copa do Brasil. Está classificado na Libertadores também, e no Brasileiro deu uma boa melhorada depois da vitória sobre o Grêmio. Mesmo assim, tem gente cornetando o técnico, reclamando do técnico, aí já fica repetindo isso eternamente, porque enquanto ele não for embora do São Paulo, vai ter gente cornetando. É uma coisa meio que encomendada, sabe assim? Os caras já estão predispostos a criticá-lo incondicionalmente. Faça o que fizer o Luiz Zubeldia, ele vai ser criticado. Se o menino vem do banco lá e erra uma jogada, a culpa é dele. Se o menino não entra no jogo, a culpa é dele. Se o Ferrares é expulso, alguém vai dizer que foi por culpa dele. Tudo é culpa dele, então. Aí até perder tempo ficar discutindo sobre essa turma que não parece muito preocupada em ser razoável, sim em criticar o treinador, sabe-se lá por quê. E aí o que eu te pergunto, Mauro, você diz, tem gente que vai reclamar do Zubeldia sempre, mas você acha um bom trabalho do Zubeldia? Sim. O Zubeldia, desde que chegou ao São Paulo, porque ano passado ele fez uma boa campanha na Libertadores também. Ele fez um confronto de igual para igual contra o campeão Botafogo e foi eliminado nas quartas de final ali. É um bom trabalho do Zubeldia, na sua opinião, Mauro? E por que você acha que tem essa implicância de uma parte da torcida e da mídia com o Zubeldia? Eu não entendo por quê, sinceramente. Eu poderia ficar aqui falando, mas seria uma especulação. Não sei, não é nem a mídia. Mídia, influenciador, ex-jogador, tem um monte de gente aí que fica cornetando. Por quê? Eu não sei, eles é que têm que explicar. O trabalho dele é bom, é um trabalho bom. O elenco de São Paulo é um elenco curto, as soluções ele tem que encontrar na base, porque não pode contratar, não tem dinheiro. Eu acho que São Paulo está classificado na Copa do Brasil. Venceu os 2 jogos. São Paulo está na Libertadores bem, já classificado também. Venceu fora de casa as partidas que disputou, em casa teve mais dificuldades, normalmente era o contrário, né? Mas dessa vez foi assim, venceu os jogos que fez como visitante. E no Brasileiro, a colocação era ruim, melhorou agora com essa vitória sobre o Grêmio. Não vejo motivo para tanta reclamação, não. Acho que ou não gostam do técnico, então não tem noção do elenco que São Paulo possui hoje, né? Acho que São Paulo tem um elenco que, na verdade, não possui. E mais do que isso, né, o Flávio Prado, é que também eu acho que serve como argumento e defesa do trabalho do Zubeldia. Cara, é só parar para pensar que o Zubeldia, durante quase toda a temporada, não teve seus principais jogadores. O Zubeldia não tem o Calleri há muito tempo e não vai ter até o fim da temporada, com uma lesão gravíssima. O Zubeldia não tem o Lucas quase nunca nessa temporada, porque o Lucas está sofrendo muitas lesões. O Zubeldia raramente conta com o Oscar
numa boa forma física. Ou seja, a gente não está falando do Zubeldia, o técnico do São Paulo que tem Lucas, Caleri e Oscar. Não. Ele é o técnico do São Paulo que tem que se virar sem os seus principais jogadores e deixando claro, por enquanto tá se virando, pô. Tem uma das melhores campanhas da Libertadores, o Zubeldia, já tá classificado na Libertadores, tá no Brasileiro agora já recuperado depois da vitória contra o Grêmio, passou na Copa do Brasil, ou seja, é boa a campanha do São Paulo na temporada e com desfalques que muitas vezes as pessoas não chamam muita atenção. São simplesmente os 3 principais jogadores do São Paulo, Flávio, que ele nunca tem nas mãos e quando tem, geralmente, fora das suas melhores formas físicas. Bom, eu acho que o São Paulo é um time mais ou menos, com técnico mais ou menos. Eu acho que eles se combinam. O São Paulo faz uma campanha muito ruim no Campeonato Brasileiro, deu uma melhorada agora. E o São Paulo não está ameaçado de cair. Então, ao contrário dos outros que eu falei, do tipo Vasco, Grêmio, que são times que tem que priorizar o não rebaixamento, Santos. O São Paulo não. O São Paulo não vai cair. O time dele, embora seja meia boca, não dá para imaginar que vai cair. Então dá para priorizar Copas. E realmente nas Copas o São Paulo tem sido competitivo. Já foi o ano passado. Tem sido assim, né, nos últimos tempos. Então acho que está dentro do que se imagina que possa ser feito. E no Campeonato Brasileiro, campanha de parte de baixo da tabela, né? Então precisa melhorar para ser alguma coisa um pouquinho mais elogiável. Com relação a desfalques, todo mundo tem, né? Todo mundo está reclamando. O Felipe Luiz outro dia falou dos desfalques que ele tem. Todo mundo tem desfalques, faz parte do nosso maravilhoso calendário. Não. Mas ter desfalque é uma coisa. Ele não tem os seus principais jogadores. O Zubeldia não é que ele tenha desfalque. Ele perdeu os grandes nomes do time, pô. Porque há quanto tempo ele não tem Lucas, Oscar e Caleri, pô? Bom, não é dizer que primeiro, ele tá perdendo o jogador, todo o time está perdendo o jogador. Ele está perdendo os seus principais jogadores. Bom, primeiro, vamos lá. O Caleri, ele é o cara que faz gols, mas o André Silva não é pior que ele. Tem até mais funções que ele. É mais completo do que ele como jogador. E tem feito os gols também. O Lucas realmente faz falta e o Oscar nunca jogou no São Paulo. Desde que ele chegou, é isso aí. Joga um pouquinho, joga um jogo, joga outro. Então não dá nem para dizer que é um desfalque, porque é um cara que não joga. Não dá para você considerar desfalque. O Oscar deveria, mas não joga. Então não adianta nada. O Oscar não é desfalque no São Paulo. Ele nunca chegou a jogar no São Paulo. Jogou muito pouquinho, machucou e tal. Então ninguém pode ter imaginado um São Paulo. Não tem uma referência do Oscar no São Paulo jogando um grande futebol. E com relação ao André Silva, acho que ele está fazendo melhor do que o Caleri, principalmente o Caleri dos últimos tempos. E o Lucas, sim. O Lucas realmente faz falta ao time. Vamp, concorda com o Flávio? Eu discordo. Eu acho que, tendo esses 3 desfalques aí, é muito complicado para o Zubeldia. E mesmo assim, ele consegue ter uma campanha boa na Libertadores, uma campanha boa na Copa do Brasil, porque a gente sabe há quanto tempo que o São Paulo prioriza as Copas. Há muito tempo. Há muito tempo que o São Paulo prioriza as Copas, porque provavelmente ele vê mais chances de ser campeão. E uma campanha razoável no Brasileiro. Eu concordo com o Mauro. Eu acho que muitas vezes as críticas ao Zubeldia são exageradas. Eu não acho que o Zubeldia faz um mau trabalho no São Paulo. Pelo contrário, eu não acho maravilhoso. Mas eu acho um bom trabalho do Zubeldia no São Paulo para o elenco que ele tem e para os desfalques que ele tem, Ivan. Você viu que chegou a se pensar no quadrado mágico, né? Lucas, Oscar, Caleri, quem foi outro? Lucas, Oscar, Caleri e Luciano. Luciano, né? E aí, 3 aí, praticamente só andam machucados, né? Tem problema físico, o Caleri não joga mais na temporada. O Lucas tem que se recuperar, por pouco não rompe o cruzado. Né? O doutor Moisés me falou, e depois ele falou à tona isso. Né? O Oscar oscila ali, vem, joga um jogo, daqui a pouco sente, vai, se recupera. O Luciano oscila, às vezes é titular, às vezes é banco. Nesses 2 jogos, nesses 2 confrontos contra o Náutico, fez 3 gols, 2 aqui no Morumbi ontem, mais 1. O São Paulo é o atual campeão da Copa São Paulo, tem uma divisão de base que se gasta muito, e de repente, por não ter tantas opções de dinheiro, está começando a usar a base e o Zubeldia dando oportunidade, né? Classificou no seu grupo em primeiro,
até beirou ali, fretou em seu primeiro no geral, junto com o Palmeiras ali, Palmeiras vai atingir isso. Dentro da Copa do Brasil, venceu o Náutico, o time que hoje está na terceira divisão do futebol brasileiro. Dentro da competição do Campeonato Brasileiro, até a última rodada entre ele e Grêmio, chegou a fretar em algum momento beirando ali a zona de rebaixamento, mas está muito achatado, né? Não é time para brigar com todo o problema financeiro, com o plantel, não vai ser time que vai brigar para não cair. Então, eu acho que tem que deixar o cara trabalhar tranquilo. Não tem muita coisa no mercado, não é todo mundo que chega com o plantel que tem, vai chegar aí quem? O Guardiola vai fazer o São Paulo jogar para encher os olhos. A torcida comparece, enche sempre o estádio. Né? Você vê que o São Paulo jogou ontem fora de casa e tinha bastante São Paulino lá em Recife, ali, o estádio lotado, tudo bonito lá, com a torcida do adversário. E quando ele estava aí andando de metrô, de não sei o quê, todo mundo, aquilo, deixa o cara trabalhar. A única coisa que eu questiono mais ele assim é a beira do campo, ele fica muito nervoso. Ele, pelo tempo que ele tem de São Paulo e o Abel tem tempo de Palmeiras, ele tem mais cartões do que o Abel. Muito nervoso ali à beira do campo. É só isso. Dá mais tranquilidade a ele ali à beira do campo para comandar o time, já que já tem tantos desfalques, tanto problema de lesões, né? E ver o que vai acontecer. Para a competição de mata-mata, eu acho que o São Paulo, se organizando 11 contra 11, dá para encarar. Sim. Você vê que ele sai para o campeão da América o ano passado. Aqui o Lucas perdendo pênalti aqui no Morumbi. Tudo bem, tomou um vareio no primeiro jogo lá, o primeiro tempo do Botafogo. Poderia ter tomado 3-4 no primeiro tempo. Mas ainda assim ele é eliminado por concorrentes a título, né? É um trabalho do Zubeldia que eu acho positivo por enquanto. Eu concordo com o Vamp. Tem que dar paz para o cara trabalhar, porque não tem muita opção no mercado. É exatamente isso. Não estão sobrando opções no mercado para se questionar tanto o Zubeldia. E o Zubeldia ontem, ele comparou a Copa do Brasil com a Libertadores depois do jogo. Até por esse poder do São Paulo nas Copas. O São Paulo vai muito bem nas Copas. Vamos lembrar, na Copa do Brasil que o São Paulo foi campeão ano retrasado, com o Dorival Júnior, o São Paulo eliminou Corinthians, Palmeiras e Flamengo para ser campeão. Na Libertadores do ano passado foi muito bem o São Paulo e foi eliminado nos pênaltis para o Botafogo, que foi o campeão da Libertadores. Perdeu um gol claríssimo com o Lucas Moura, o São Paulo, que poderia ter dado a classificação. E o Zubeldia falou, né, sobre esses mata-matas, sobre as Copas para o São Paulo. É a onda da vez, né? É a onda da vez, né? Então sempre tem que ter um porém, né, na questão, né? Eu acho que o São Paulo, como o Zubeldia falou, isso dá o ambiente do estádio. Uma coisa a gente vê pela televisão, o jogo e tal, beleza, Série C contra a Série A. Outra coisa é a coisa real. A recepção que a torcida do Náutico fez. A gente está falando do Vasco, por que não o Náutico? Por que não a torcida do Náutico? Sim. O Náutico já disputou final de campeonato nacional lá atrás. Também, é uma pena, né? Tá na terceira. Então, assim, a torcida do Náutico tá machucadíssima, não foi nem pra final da Pernambucana e tinha nesse jogo um resgate de autoestima, né? E o que fizeram, a recepção, a motivação, a mobilização, é uma das coisas legais da Copa do Brasil, isso, né? Quando você tem confrontos de times de séries diferentes. E acho que o jogo, se o São Paulo entra mais ou menos, ele perde a classificação. Pelo ambiente do jogo, pelo campo, pela chuva. E a estratégia do técnico não foi só a escalação dos melhores, mas a mobilização. Então o São Paulo entrou no jogo concentrado, na pegada. E aí eu acho que a pilha, talvez, do Náutico tinha passado um pouco do ponto a ponto do jogador ser expulso logo depois do gol do São Paulo. Embora eu tenha que ter ouvido que, como o jogador do São Paulo, o Cédric, protege a bola, então ele induziu o contato, mas ele quase tem a perna fraturada pela pisão. O jogador do Náutico põe a mão na cabeça, é expulso. O time, como disse o Massini, tomou um gol e teve um jogador expulso, a pilha toda com 10 minutos de jogo. Então o jogo teria acabado
Mas o Ferrarese, numa entrada, como é que o Zubidia falou, fora de contexto, né? Não entende o contexto do jogo, conseguiu deixar tudo igual. E aí, a partir daí, o jogo ficou maluco, o Náutico tentando acreditar na base da força. E, obviamente, São Paulo cansaria no segundo tempo pela questão da sequência de jogos e tudo mais, pelo campo pesado e tal. Mas você achou que cansou? Eu achei que o time competiu até o final. Então, eu acho que essa é uma situação, né? O São Paulo não tem uma preparação física ruim. Então, uma coisa é a maratona de jogos, outra coisa é o comportamento do time em campo. Sempre o time está inteiro até o final do jogo, mesmo utilizando e repetindo vários jogadores. E aí, ontem, eu fiquei pensando, todas as escalações do Zubeldia, raramente ele repete, mas ele tem alguma pista do que ele já fez e deu certo em algum momento. Então, a pista que a gente tinha antes aqui, fora de casa, ele vai repetir a estratégia lá do Cédric com o Ferrarese. Por quê? Porque dependendo da atuação, da questão ou da expulsão, ele consegue recompor o time sem alteração. Foi o que aconteceu, né? O Ferrarese acabou expulso, faz a linha de 4 com o Cédric como lateral, sem precisar mexer. E essa dobradinha tem sido a estratégia para o São Paulo jogar fora de casa nessa sequência toda, que atingiu ontem a 16ª partida com uma derrota em 16. Não é uma coisa qualquer para o time que o São Paulo tem. Uma derrota em 16 jogos com o Palmeiras na última bola não é uma coisa qualquer, né? O time tem uma solidez. E aí, a outra referência que eu busquei, o Oscar de volante, que era uma pardalice. E tem se mostrado uma baita sacada, né? Porque ele não tem mais a desenvoltura de quando garoto, de quando jogava no Chelsea, mas ele tem uma visão de jogo, uma inteligência, inclusive de espaço defensivo, muito boa. Ele tem uma leitura absurda de jogo. Exato. E aí qual foi a referência? O jogo com o Palmeiras também, mas o da semifinal do Paulista. O São Paulo entrou em campo ontem, taticamente, idêntico à semifinal do Paulista, no gol do Veiga, depois do pênalti do Vitor Roque, com exceções. Os dois atacantes que não estão à disposição, Lucas e Caleri, jogaram André Silva e Ferreirão na esquerda. Então, tinha ali já uma ideia para o jogo, inclusive do aproveitamento do Luciano, não exatamente no meio, mas mais próximo do atacante, né? E acho que foi bem escolhido diante de tantas ausências, né? E aí, Tironi, acho que a questão segundo tempo e tal, aí tem uma coisa interessante. Na hora de mudar, é claro que vai tendo dificuldade, ainda mais quando você escolhe os jogadores mais preparados para uma Copa, com 8 desfalques. Ele colocou os 11 jogadores mais preparados para disputar uma Copa. Os que estavam no banco não são os mais preparados em termos de envolvimento, luta, entrega, né? E na hora de mexer, qualquer um que entrasse ia ter dificuldade de manter o que o cara estava fazendo. E ele troca, aí ó, nós estamos vendo o gol do Rodriguinho. Por que o Rodriguinho? Porque o Rodriguinho é um jogador da base do São Paulo também, né? Só que ele é de uma geração anterior. O Rodriguinho convive com dores, estava fora, sentiu uma torção no tornozelo, ficou fora da relação do jogo com o Grêmio e foi incluído nessa delegação porque o Luca não pôde jogar, o São Paulo não tinha reserva. Falou, filho, ó, dá para fazer um treino e jogar? Nós estamos precisando. Foi. E ele era a única opção para um lado de campo, porque ele treina também do lado de campo. Se o São Paulo fosse fazer uma troca, iria fazer. Então o Ferreirão está jogando todas, e é cansado, você tem que trocar um cara de lado. Quem que você tinha? O Rodriguinho. E aí o Rodriguinho desperta, né? Faz um gol e até entra bem no jogo e tudo mais. Golaço, hein, mano? Não é fácil fazer esse gol. Mais fácil ele perdeu depois, mas esse gol foi mais difícil de fazer. Ele perde o gol de quebra canhota, né? A destra, ele bate muito bem na bola de direita, né? E aí, assim, por que o Rodriguinho? Nós estamos falando agora do Rian, já foi o Matheus, Ferreirão, o Luca, né? O Rodriguinho, que era considerado o novo Kaká, assim como esses meninos mais novos agora, fez um gol na estreia com um Morumbi cheio na Sul-Americana, um gol de canhota, um golaço. Novo Kaká. Isso faz
3 anos. Inventou isso? Isso faz 3 anos. Porque a passada é parecida, o jeito é parecido de jogar. Não é possível. O físico é parecido. Ele fez esse gol há 3 anos e não fez mais nenhum gol de 3 anos para cá. Ele não fez mais nenhum gol, é um meio atacante em 3 anos. Isso é possível acontecer com o moleque da base. E a torcida do São Paulo já tinha defenestrado o Rodriguinho. Porque a base tem a empolgação para a novidade e o linchamento na sequência, né? Como foi com o Wellington, com o Nestor, com o Juan, com o Igor Gomes, a gente tem todos, né? E aí, assim, eu acho que agora, com o elenco que o São Paulo tem, curto, com poucas opções, a base não é só os caras da Copa São Paulo agora, que são os novos que a torcida gosta. São também esses. É o Rodriguinho, daqui a pouco pode ser o Henrique do Carmo, que já estava, outros jogadores para ajudar. E aí, eu acho que talvez eu acho que nessa situação, a gente ficou tanto aqui debatendo a possibilidade do São Paulo priorizar alguma coisa, não vai, a direção não quer, o treinador já entendeu, o treinador não vai reclamar e ele vai jogar a Vera todo o jogo. E jogar a Vera todo o jogo significa você ter sequelas, né? Não tem como. Então, você vai ter jogadores contundidos, sim. Eu acho que essa situação, ele está quase já vai próximo de cumprir a meta estabelecida pela direção, passar na Copa do Brasil, primeiro da Libertadores, terminar na parte de cima da tabela do Brasileiro na parada. Ele ainda tem alguns jogos até a parada, 3 no Brasileiro e 1 na Libertadores. Mas a questão é para frentemente, como diz o Massini. O São Paulo vai jogar a partir de julho, oitavas da Copa do Brasil, oitavas da Libertadores, parte final do turno do Brasileiro, com esse elenco aí. E para mim, um desafio maior do que foi nessa parte, evidentemente, em grau de dificuldade, é a parte 2 da temporada. Agora, a parte 1 da temporada, o São Paulo foi bem. O São Paulo está passando de ano com todas as limitações que tem e com muitas sacadas do técnico e algumas respostas. A curiosidade para mim agora em relação ao time ou à formação é justamente o posicionamento do Oscar. Porque ele agradou mais até agora nessa posição do que mais à frente, como imaginou o São Paulo quando o contratou. A ver como vai funcionar daqui para frente. Não é usar o jogo aberto como motivação. O Náutico lutou, tentou, mas o São Paulo mostrou que é superior, sim. O Náutico sabia da força do São Paulo, né? Da dificuldade que encontraria de poder reverter o placar e se apoiou, obviamente, isso é normal no futebol, nessas motivações, nesses vídeos motivacionais que às vezes dá certo, às vezes não. Mas parabéns ao torcedor, parabéns ao Náutico, que jogou de igual para igual com o São Paulo. Um gramado muito pesado, né, com muita chuva aí, atrapalhou um pouquinho o espetáculo. E se não fosse a expulsão do Ferrarese, o placar seria um pouco mais elástico. Mas foi um jogo, na verdade, o São Paulo jogou pro gasto. E vale ressaltar que o Oscar jogou 90 minutos no campo bem pesado e comandou ali o meio-campo do São Paulo. Então, na medida do possível, foi um bom jogo do São Paulo e também um bom jogo do Náutico. Quando eu analiso a Copa do Brasil e o São Paulo, Edu, eu penso que recentemente o tricolor paulista ganhou esse título e fez muito bem. O presidente foi reeleito, Dorival Júnior, muito querido pelo torcedor. E o São Paulo sabe que a Copa do Brasil ela se apresenta como uma boa alternativa para você fazer algo diferente numa temporada. E olha que o São Paulo ainda não tem nem o Lucas Moura, que é talvez o grande nome desse time, mas os garotos estão aparecendo. O Rodriguinho, que passou por lesão, voltou, fez gol. Enfim, acho que foi uma partida bacana para o São Paulo. Bacana e muito boa, eu vejo assim, Renata. O Zubeldia, ele achou o esquema tático, né, achou o que os jogadores gostam de jogar dentro do campo. E a gente vê que ele está dando oportunidade para o Medinho Cotia. E é isso que a gente pedia para ele, de repente dar essa oportunidade. Mas ele só está dando essa oportunidade porque o time está encaixado, o time está conseguindo jogar de uma forma competitiva. Você vê hoje o São Paulo criando corpo, né? Por mais que a gente brinca aqui e tal, mas o São Paulo sim é um dos candidatos. A gente tem que reconhecer sim pelo que vem apresentando. Por mais dificuldade que tinha ontem jogando lá
em Recife contra o Náutico, ele colocou a bola no chão, no primeiro minuto já deu um chute a gol que já colocou, peraí, aqui é o São Paulo. Então, parabéns ao São Paulo, parabéns pela classificação e mostra que o São Paulo está no caminho certo, dando a oportunidade para aqueles meninos que estão vindo da base do São Paulo. E ontem, inicialmente, depois vamos falar das expulsões, o São Paulo começa com 3 zagueiros, dá uma variada tática ali, mas o Zubeldia está muito mais tranquilo no cargo, ninguém mais está pedindo a cabeça dele, ele também mostrou que alguns conceitos que a torcida pedia, põe mais os jovens, traz o pessoal de Cotia e ele está fazendo isso. O São Paulo está se equilibrando, Rona. Tá, e tá maturando a molecada. Maturando, gostei. Tá dando aquele acompanhamento. Acho que foi por isso que ele não colocou no Campeonato Paulista, não quis fritar a molecada dessa forma. Mas assim, o São Paulo tá com um time que, olha, tá numa pressão boa. O São Paulo avança nas tratativas para contratar o atacante Fernando Zampedri, de 37 anos, atualmente no Universidade Católica do Chile. Segundo a apuração do Bolavip Brasil, o clube chileno já sinalizou abertura para negociar o jogador considerado ídolo por sua trajetória no time. A ideia é um empréstimo até o fim do ano, com o tricolor buscando um pivô de área para suprir a ausência de Caleri, lesionado. Zampedri tem perfil similar ao do argentino Caleri, com força física, capacidade de jogo aéreo e experiência como referência ofensiva. O São Paulo avalia que sua chegada permitirá ao técnico Zubeldia manter o estilo de jogo mesmo sem o artilheiro titular. O empresário do jogador já teria o aval da Católica, mas ainda não há proposta formal pelo camisa 9, que marcou 127 gols em 208 jogos pelo clube chileno. A carreira de Zampedri inclui passagens por Rosário Central, Atlético Tucumã e outros times da América do Sul, mas foi no Chile que ele se consolidou. Desde 2020, tornou-se o maior artilheiro do clube na década, com 5 títulos da Liga Chilena e convocação para a seleção chilena em 2025. Seu contrato curto, até dezembro deste ano, facilita as negociações, pois o jogador já pode assinar pré-contrato a partir de julho. E aí, torcedor, você acha que Zampedri é o substituto ideal para Caleri? Deixe a sua opinião abaixo nos comentários.